Que legal que você chegou até aqui, é sinal que você precisa realmente aprender a falar inglês. Eu e esse cara aqui, eu sou o Alessandro Dátio. Eu sou o Eni Shizuka. Nós somos do Inglês Completo, um método completamente diferente de tudo que você já viu. O que eu preciso que você entenda agora é o seguinte, esse vídeo é curto, você não precisa ficar adiantando as partes, presta bastante atenção no que a gente tem pra te falar, porque talvez esse seja o vídeo mais importante da sua vida, se você realmente quer aprender a falar inglês. É isso aí. Certo? E eu já quero começar compartilhando minha história com você para que você entenda como é que eu cheguei a ser fluente em inglês em apenas 4 dias, não é isso? É isso aí. Então, já você volta para contar a sua. Aproveita. Bom, vamos lá, hora de você entender como é que eu me tornei inglês em 4 dias, como é isso? Se no Brasil você precisa passar por básico, intermediário, avançado, fluente, ninja, como é que é isso? Isso é muito mais simples do que parece. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, eu fiz cursos tradicionais aqui no Brasil, eu paguei por isso, perdi um puta tempo e não consegui chegar à minha fluência. Como eu descobri isso? Da pior forma. Eu tava indo para Londres, em 2018, fazer um curso com o Tony Robbins. Eu sou master em programação neurolinguística, como eu já te contei, e eu estudava desenvolvimento pessoal nessa época. Então fui lá encontrar o Tony Robbins, make your move, make your move. Então eu cheguei lá para entender como esse cara fazia o que ele fazia. E a minha decepção começou na hora de embarcar no avião. Eu embarquei num voo da British Airways e a tripulação não fala português. E aí veio a primeira decepção. Eu não sabia pedir uma água. Pensa, eu tinha estudado em escolas tradicionais aqui no Brasil, tinha feito cursos desses mais mirabolantes da internet e eu não conseguia pedir uma água no avião. Como pode? Cai a ficha, sabe? Do tipo, cara, fui enganado e agora é tarde. Meus problemas só pioraram quando eu cheguei no Heathrow. Eu fui passar pela imigração, o agente migratório não entendia nada que eu falava. Eu não conseguia fazer ideia do que esse cara queria saber de mim. E esse martírio durou mais ou menos uns 40 minutos. Sabe quando dá vontade de você sentar e chorar? E eu ficava me perguntando, caramba, bicho, por que eu não fiz um curso que me entregasse isso, sabe? Que eu pudesse falar com esse cara, entender o que ele tava falando. E com os trancos e barrancos eu consegui entrar na Inglaterra. A partir desse momento, eu comecei a ter contato com o inglês que mudaria a minha vida. A primeira frase que eu aprendi em inglês é bastante simples. Mind the gap between the train and the platform. A primeira vez que eu ouvi isso, Jesus, o que esse cara está falando? Eu entrei no metrô, né? Saí do Heathrow, entrei no metrô, comecei aí sentido centro de Londres ali, e aí eu ouvia o tempo todo o cara do metrô dizendo Mind the gap between the train and the platform. O que isso significava? O que esse cara estava dizendo pra mim? Eu não fazia a menor ideia, eu não tinha aprendido isso também nos cursinhos que eu fiz por aqui. Mas aí eu olhei pro chão, e quando eu olhei no chão, tava escrito Mind the gap. E daí eu lembrei de uma palavra que a gente zoava muito aqui, que era between. Between a gente zoava assim, tipo, between my well, entre meu bem. Não aprende isso é bobagem, mas essas piadas também ajudam. Então o between fez sentido pra mim. Então, mind the gap between the train and the platform. Mind the gap between the train and the platform. Great! Isso começa a fazer sentido pra mim. E aí eu entendi essa frase. Essa foi a primeira frase que realmente eu tive contato com o inglês de verdade. Um módulo do nosso curso que a gente chama inclusive de inglês na real. Porque é o inglês que existe, é o inglês que funciona. Lá no Heathrow, eu só me perguntava, meu Deus, cadê o The Books on the Table? Cadê aquelas I can see 3 cats through the window? Onde tá toda essa bobagem que eu aprendi? E aí me caiu a ficha que a única coisa que faz com que você aprenda inglês é exposição. Não existe outra forma. Pensa o seguinte, vamos lá, vamos deixar agora o inglês de lado, eu vou começar a te mostrar como você aprenderia, por exemplo, tocar um instrumento, um violão. Imagina que você nunca ouviu ninguém tocar um violão. Você percebe como esse processo seria infinitamente mais difícil do que se você estivesse exposto ao som do violão? Olha a distância, então vamos lá, você nunca ouviu violão, você pega o violão, nunca viu aquilo na frente, nunca ouviu ninguém tocando, e agora, o que é isso? É diferente quando você realmente já ouviu alguém tocar, já viu alguém tocar, então você percebe que o meu mind the gap, quando eu ouvia mind the gap, vai formando uma coisa muito mais simples de se entender. Agora imagina o seguinte, o cara que vai te ensinar a tocar o violão, ele não vai olhar pra você e falar, ó, esse aqui é um dó de retardado, um dó de iniciante, um dó de ET. Não, dó. É dó pra você que tá começando no instrumento agora, é dó pro Yamandu Costa, que é o maior violonista que eu já vi na vida. É simples assim, dó é dó.
isso é um dó. Não é que nem aqui no Brasil. Você percebe que as pessoas que vão te ensinar inglês querem ensinar inglês como se você não tivesse capacidade cognitiva de pegar isso como realmente é necessário? Quando tudo isso começar a fazer sentido na sua cabeça, você vai entender o quanto você pode se atrapalhar se existir um interlocutor entre, por exemplo, a música e você, um professor de inglês e você. O que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Eu e o Enio, nós fizemos um curso de investimento. Naquilo que o Enio entendeu sobre investimento, ele passou a investir em ouro. E daquilo que eu interpretei sobre investimento, eu passei a investir em prata. Você percebe que não teve um cara que chegou pra gente e falou, invistam em diamantes. A gente simplesmente foi interpretando aquilo que a gente estava aprendendo e ele agora investe ouro e eu em prata. Ele não tá errado. Eu não estou errado. Mas a gente está interpretando o que é investimento. É diferente se alguém nos conduzisse a investir em diamantes. Por que eu tô te dizendo isso? Pensa o seguinte, quando você tem um professor de inglês, ele vai te ensinar tanta coisa que você vai começar a entender do assunto. E aí, você vai começar a tirar as suas próprias conclusões. Um exemplo prático disso. Eu tenho um amigo e ele foi trabalhar numa multinacional. A entrevista do cara foi em Chicago. Olha o nível que a gente tá falando. O cara é um baita diretor e tal. E aí a gente batendo papo, ele estudou nas melhores escolas que eu conheço, ele é realmente um cara vivido já em inglês, caramba, não se faz entrevista todos os dias em Chicago, né? Batendo um papo com ele, ele falou, pô, mas o pessoal lá em Londres é meio grosso, né? Eu achei aquela informação, como assim? Eu acho eles tão cordiais. O que você achou isso? E ele tava me explicando, ele falou, cara, às vezes você pede um chopp pra garçonete lá, você tá pedindo, ela faz que não te vê, né? Aí eu falei, caramba, como que você pede um chopp? E aí ele me falou, ué, simples. I want a Guinness, for example. I want a Guinness. Se você pensar como um brasileiro, isso não está errado. Porque, por exemplo, I want, eu quero. A Guinness é algo. Então, putz, I want an apple, I want anything. Não vamos falar nisso agora, mas pensa o conceito. Você quer, eu quero algo. I wanna anything. Agora, começa a pensar comigo se você tivesse aprendido essa frase diretamente de alguém que fala inglês. Você nunca ouviria essa frase. Por quê? Porque um pedido em inglês, ele não é uma ordem. Você percebe que quando o brasileiro fala eu quero, parece uma criança sapateando, tipo, eu quero chocolate. Tudo bem, em inglês, você vai sugerir a uma pessoa aquilo que você quer. Ela não é um escravo, ela é uma pessoa. A pessoa que está na sua frente não quer receber um eu quero. Não é assim, sacou? Você pode ser muito mais polido na hora de pedir alguma coisa. Pedir, em inglês, sugere algo. Então, posso eu ter um chocolate? Posso eu ter uma cerveja? Percebe que você não pensa assim. Você, brasileiro como eu, você quer, eu quero. E você não tá errado. Por quê? Porque você aprendeu que eu quero, I want, alguma coisa. Percebe? Agora, se não existir essa informação pra você, se você for direto naquilo que funciona, você vai aprender da forma correta. Can I have? Can I have anything? Can I have a pint of Guinness? Can I have? Você percebe? Então, tudo isso que eu tô te falando é pra que você perceba. Mesmo que você fique anos e anos estudando inglês aqui no Brasil, você está estudando um método que não funciona. É um método que faz com que você pense em português e fale em inglês. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque quando você descobrir tudo isso e for colocar isso em prática, na hora de colocar em prática vai dar mal. E você vai falar, putz, eu não consigo pedir uma água no avião. Eu não consigo passar por uma imigração. E eu gastei um caminhão de dinheiro lá no Brasil tentando aprender o quê? Esse inglês. O inglês que funciona, o inglês de verdade, o inglês na real. E aí, a coisa mais importante que aconteceu pra mim durante esse período, pensa o seguinte, eu tava lá na Inglaterra, e aí saí pra tomar um chopp com a galera, e conheci uma pessoa que começou a conversar comigo. Eu devia ter falado o meu nome pra ela, uma coisa bem simples. E ela falou, nossa, como teu inglês é legal. Boom! Bingo! É isso! Esse feedback positivo fez com que daquele momento, isso era o 4º dia que eu tava em Londres, daquele momento até hoje, não teve um único dia que eu não estudasse inglês. Mas não é esse estudar inglês que você tá acostumado. Pega um livro, vai pra uma escola, precisa da figura de um professor para interpretar aquilo que tá escrito no livro, para que depois você volte pra casa, pense sobre aquilo, reflita, volte pra escola, faça uma prova, ou aquele professor corrige essa prova para que você possa passar pro próximo
próximo livro. Não, isso é chato pra caramba e não funciona. É uma coisa muito mais simples, você percebe? Eu estudo inglês ouvindo uma música, por exemplo. Eu estudo inglês assistindo uma série, assistindo um filme, lendo alguma coisa na internet. É muito mais simples do que parece. E isso tudo só foi possível porque nós temos dentro da gente, o nosso cérebro, ele é muito legal. Ele tem uma coisa que ele adora. Eu faço assim, tá, gente? É um dado importante. Isso aqui é o tamanho do nosso cérebro. Olha que legal, né? Nada relevante, mas eu quis compartilhar. Vamos voltar pro tema. O SAR é o Sistema de Ativação Reticular, ou, como alguns preferem, Sistema Ativador Reticular. Não importa. SAR. Lembra disso? Ah, nem lembro, esquece. SAR, Sistema de Ativação Reticular. O que é isso? Algo muito simples. Não sei se você já quis um carro, por exemplo. Quando você coloca na cabeça que você quer um carro, seja ele qual for, por exemplo, eu quero um Palio. Quando você sai na rua, parece que só tem Palio. Você já percebeu isso? Isso acontece com a maioria das pessoas. Fala, não vejo outro carro agora, só vejo o Palio. Isso é o SAR em atividade. Quando você coloca alguma coisa como algo que você quer, quando você busca algo, quando você foca em alguma coisa que você quer, pronto. O SAR começa a funcionar. E a programação neurolinguística te ajuda a entender tudo isso. Como é que funciona o SAR, como é que funciona um feedback positivo. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo bacana. Pensa que você vai fazer uma prova agora na aula de inglês e você tira D. Gente, isso acaba com essa história do feedback positivo, por exemplo. Você percebe que você recebeu um puta feedback negativo? Pô, estudei pra caramba, fiquei horas naquele livro, aguentei aquele professor mala, pra aí a hora que eu pegar minha prova ter um D. Que horror! Percebam que isso não é nada produtivo. E é por isso que a gente não trabalha com esse sistema. Nós entregamos um inglês realmente factível, um inglês que funciona. Você vai aprender camadas por camadas. E são essas camadas que vão ajudar você a concluir o que é o inglês. Vou te dar um exemplo. Imagine que você agora tem vontade de comer uma maçã. E você vai até o supermercado, chega lá e a hora que você pede pro cara, eu quero uma maçã, ele te entrega uma semente. Ele fala, vai lá e planta essa semente. Daqui 5 anos, você vai poder ir lá e pegar uma maçã na árvore. Parece uma ótima, né? Pelo menos é assim que você estuda inglês. Você chega numa escola, eles te fazem uma proposta extremamente a longo prazo e você tem que ir regando essa árvore até que a maçã fique pronta. Só que tem um detalhe. Se daqui a 5 anos você não conseguir colher uma maçã, vai ter um monte de argumento do tipo, você regou essa macieira com 3,5 litros de água a cada 3 dias úteis ao meio-dia? Você deixou ela exposta ao sol por 2 horas e 45 mesmo no inverno? São algumas variantes que não tem como você sentar lá com o teu contrato, falar, amigão, você falou que eu ia falar inglês e agora eu não tô falando. O que acontece? É diferente do que eu tô te propondo. No nosso módulo, por exemplo, eu tenho o guia definitivo do autodidata em inglês. Só com esse guia, você já não precisa mais assistir nenhuma aula. Por quê? Porque eu vou te mostrar exatamente como você pode pegar filmes e séries, músicas, matérias da internet. Você vai pegar tudo isso e vai acoplar ainda a um módulo que nós temos chamado Fluência em Inglês. Toda semana nós temos uma aula ao vivo sobre fluência, com o tema mais importante daquela semana. Então vamos supor, lançou o iPhone 19. Esse é o tema da aula dessa semana. E você pode propor o tema, porque essas aulas não estão gravadas. Essas aulas são ao vivo. E você vai participar de uma aula realmente dinâmica, onde o inglês que está sendo passado para você, ele é de verdade. Quando você lê alguma coisa na internet, quando você vê alguém debatendo sobre isso, onde quer que seja, você vai ouvir e vai falar, putz, eu já ouvi isso, eu sei o que ele tá falando. E o teu cérebro adora isso, sabe? Aquilo que eu tava falando, uma andorinha só, cavalo dado, eu não sei porque teu cérebro gosta tanto dessa brincadeira, mas quando você estiver preparado para isso, ele vai empilhar toda essa informação e você finalmente vai entender como é que se chega na fluência em inglês. E para te informar ainda um pouco mais de como funciona tudo isso, agora eu vou trocar de lugar com o Enio. Ele vai te explicar um pouco sobre fluência, ok? Enio, vem pra cá. Ale, brigadão pelas palavras. Deixa eu me apresentar direitinho. Agora eu sou o Enio Shizuka e eu quero contar a minha história um pouquinho para vocês terem uma perspectiva diferente de como o inglês pode acontecer, de como um idioma pode acontecer de uma forma completamente diferente, completamente mais orgânica, vamos colocar assim, mais natural. Eu vou começar minha história de trás pra frente. Eu vou contar onde eu já estou e depois da onde eu vim, para que faça sentido para você. Então eu já tenho mais de 10 anos lecionando inglês. Dentro desses 10 anos eu já acumulei no meu currículo Rede Globo de televisão, Porsche Clube Corinthians, Gru Airport, AIG, que é uma seguradora americana, que acho que no Brasil ela já não tá mais, várias e outras empresas de renome, Deca Duratex, tudo isso. Além de professor, eu também atuo como tradutor e intérprete. E dentro dessa área, eu já tive o prazer e a honra de traduzir caras como Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, um livro que muita gente conhece,
conhece, Chris Gardner, que esse foi monstro, o homem que inspirou A Procura da Felicidade, que é um filme com Will Smith, e lógico, o monstro gigante Anthony Robbins, que foi uma experiência que eu vi lá em Londres, onde eu conheci o Datito, e a gente, a partir dali, começou a bolar esse curso todo. O que eu quero passar pra vocês é o seguinte, toda essa experiência, todas essas vivências que eu tive, elas foram fruto de um inglês que eu não aprendi dentro de uma sala de aula. Eu nunca pisei numa escola tradicional de inglês, dessas de sigla de alfabeto. Sabe, o BBCCA, o JKY? Eu nunca pisei numa escola tradicional de inglês para estudar, só para lecionar. Aí você pode estar pensando, fala, nossa, o Enio é o gênio, ele é o suprassumo da sociedade. Muito pelo contrário. E aí eu quero te explicar como a minha história começou e como ela vai fazer sentido para você, como que você também pode usufruir desse caminho, desse sistema, e vamos colocar. Primeiro de tudo, eu nasci no Japão. Essa é uma informação relevante para o decorrer da nossa história. Eu nasci no Japão, minha mãe é brasileira, meu pai é japonês. E ali nos primeiros anos de idade eu tive contato principalmente com japonês e com português com a minha mãe. Ela falava com a gente em português, mas eu respondia em japonês. 4 anos depois eu vim pro Brasil. Então entre os 4 e 5 anos de idade eu vim pra cá falando só japonês. E ali, naquele meio nos trancos e barrancos ali, escola, família, vizinhos, eu fui desenvolvendo português, ele foi deslanchando. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não tenho nenhum resquício de japonês no meu português. O Dati sempre fala, caramba, cara, eu admiro como o teu português é fluente, como ele é nativo, não tem nenhum traço de japonês na sua fala, visto que tem gente que mora no Brasil há 40, 50 anos e fala muito carregado ainda, vai falar falar laranja. Como que isso aconteceu? Eu atribuo isso principalmente a não ter tido aulas de português no Japão, principalmente por japoneses. Se eu tivesse tido essa referência, eu teria tido, como a gente já explicou, eu teria um intermediário, eu teria um cara interpretando um conhecimento para mim e passando a versão dele daquilo. Ou seja, eu teria um japonês me passando português na visão dele, com o sotaque dele, com a interpretação que ele dava ali. Quando eu vim pra cá pequeno, eu não tive isso. Eu tive contato com o Brasil, eu tive contato com o português do Brasil. Escola, família, vizinhos, tudo isso. E aí isso compôs o português da minha vida de uma forma extremamente natural, sem ruído, né? Sem esse intermediário. Então vamos entender onde o inglês se encaixa nessa minha história, nessa minha trajetória. Tá falando, Enio, legal, português e japonês, mas cadê o inglês? Como eu falei pra vocês, eu nunca fiz um curso tradicional de inglês. Isso não quer dizer que eu não estudei, quer dizer que eu fiz alguma coisa diferente. O meu grão-mestre, o meu mestre maior dentro do idioma foi uma coisa incrível chamada TV a cabo. Olha só que beleza. TV a cabo e a combinação TV a cabo e irmão mais velho. Por que isso é relevante? Quando eu tinha uns 8 anos de idade, minha mãe decidiu colocar TV a cabo em casa. Aí eu tenho um irmão que é mais velho, mais forte, mais alto. O que o cara fazia? O cara comandava o controle remoto em casa, óbvio. E aí eu tinha que assistir o que ele assistia. O que hoje eu dou graças, porque foi aonde eu me desenvolvi no idioma. Foi a partir daquela experiência, daquela dinâmica que o idioma fez sentido pra mim. Então a gente assistia as coisas que ele gostava de assistir, principalmente as comédias americanas e principalmente Friends. A gente assistia muito Friends. E a televisão não tinha Netflix, então a gente assistia o que dava. Assistia o mesmo episódio várias vezes, assistia o que dava. O meu processo ali como criança, e ali vindo da experiência que eu já tinha tido com português, muito de forma inconsciente talvez, eu simplesmente assistia e eu repetia. Eu ouvia e repetia. Ouvia e repetia, ouvia e repetia. Passado alguns anos, caiu minha ficha de que, nossa, eu sou fluente nesse idioma também. Eu consigo me comunicar em inglês da mesma forma como eu me comunico em português. Tanto que o inglês ele ficou até um pouco mais forte do que o japonês no meu cérebro. Tamanha era a exposição que eu tinha àquele idioma naquela época. Aí você vai falar assim, nossa, pronto. Aí o Enio vai falar agora que dá pra aprender inglês assistindo televisão. Não. Deixa eu contar uma historinha pra vocês, muito importante, antes de eu finalizar esse pensamento todo. Existe um ranking mundial elaborado pela Education First, que é a EF, que ranqueia o nível de inglês dos países do mundo. Esse ranking hoje conta com 100 países. Os dois líderes que se intercalam ali são a Holanda e a Suécia. E aí você fala, porra, esses caras devem ter uma baita de um sistema incrível de educação de inglês. E aí você pergunta, mas por que então, se eles são os líderes, por que a gente não importa uma rede de escolas holandesa ou uma rede de escola sueca? Porque não existe. Não existe. O inglês na Suécia e na Holanda acontece através da televisão. Os programas que rodam lá são programas em inglês, sem dublagem. São programas em inglês que estão todos na língua nativa. E aí vamos comparar com o Brasil, vamos comparar com o nosso sistema, que é maravilhoso, cheio de escola, nossa, uns métodos mirabolantes, tudo lindo. Gente, o nosso sistema aqui deixa a gente em 53º no ranking. Isso quer dizer 3% de pessoas, 3% da nossa população considerada proficiente, e aí desses 3% tem pessoas que são o meu caso, que nunca pisaram numa escola, mas compõem esses dados, e aí, na real, eu acho que desses 3%, a grande maioria são pessoas como eu, porque de verdade, de quem eu conheço que fala bem pra caramba, ninguém vem
veio de escola. Então eu acho que tem um padrão importante aí. Para vocês terem uma ideia da gravidade desse número, a gente compara o nosso nível de inglês com El Salvador, com o Irã. Olha o nível sociocultural e econômico desses países para que a gente esteja comparado, ou seja, comparável a esses caras. Agora, entendendo tudo isso, é uma escolha sua. Como que você vai encarar o seu estudo daqui para frente? Como que você vai levar o seu desenvolvimento em inglês daqui para frente? Ainda faz sentido para você estudar numa escola, com livro, com professor, com um monte de regra que não leva a lugar nenhum, que não fez com que o Alessandro não conseguisse pedir uma água no avião? Ok. Agora existe um outro caminho que funcionou para mim, que funcionou para Suécia, que funcionou para Holanda e que vai funcionar para você se você quiser trilhá-lo. E é esse convite que eu quero fazer para vocês. E para isso eu vou chamar o Alessandro de novo para a gente fazer esse convite para você. Chega aí, Datio. Perceberam a diferença que a gente trata esse assunto? Perceberam a seriedade que a gente coloca na abordagem desse assunto? Por quê? Percebam, se 97% dos brasileiros não falam inglês, isso é um número que mostra pra gente que esse sistema não tá funcionando. E quando a gente chega na Inglaterra e vê como funciona, fala, caramba, por que os brasileiros não estão fazendo isso? Então eu quero deixar uma dica pra você, cara. Se tem filho em idade de formação, pequenininho, ainda assistindo TV, assina Netflix, bota lá Peppa Pig em inglês pra ele, fica tranquilo, ele vai entender. Olha, só aí eu já tô te livrando uma grana, hein? Pensa, você vai economizar uma puta grana com seu filho assim que ele começar a estudar dessa forma, de uma forma completamente orgânica, como bem colocou o Enio. Agora vamos fazer o seguinte, entenda a seriedade desse assunto. A gente não tá aqui fazendo um lançamento que vai se autodestruir em 5 minutos, não é nada disso, cara. O inglês completo é realmente uma forma definitiva de falar inglês. Quer saber mais sobre isso? Vamos fazer o seguinte, aqui embaixo tem um botão que você vai ter acesso à nossa agenda. Não, você não vai falar com ninguém da nossa equipe. Não, você não vai ver um vídeo gravado. Não, você vai escolher o seu melhor horário e vai achar na nossa agenda e falar, putz, eu quero falar com esses caras, tal dia, tal horas, e um de nós dois vai ter o maior prazer de fazer uma reunião com você de 30 minutos para explicar exatamente como tudo isso funciona, como é que esse sistema de camadas pode fazer com que você realmente chegue à sua fluência em um tempo recorde. Um tempo recorde, um dia, 24 horas, 10 minutos, para de pensar nisso. Eu garanto para você que na sua primeira aula você já vai entender sobre fluência mais do que você entendeu a vida inteira. Então faz isso, marca essa reunião com a gente vai ter o maior prazer de falar com você e conduzir o seu caminho de verdade. Você não imagina onde pode chegar falando inglês. Te vejo em reunião. Valeu, Enio. Valeu, Datito. Até mais.